Boa noite, pessoal de casa. Agora o NTV News. 43 novos casos da Covid-19 são confirmados em Patos de Minas. Sindicomércio faz balanço positivo das vendas de fim de ano. Homem é preso após furtar retroescavadeira e tentar fugir de abordagem. Escala de vencimentos do IPVA 2022 começa no dia 21 de março. Inscritos no cadastramento escolar devem realizar matrícula até 14 de janeiro. No Dia Mundial do Braille, os desafios e conquistas de quem convive com a deficiência visual. Futebol. Cruzeiro se reapresenta com novo técnico, mas permanência de Fábio é dúvida. Na preparação para o Mineiro, o RT terá amistoso no fim de semana. Você vai conhecer o Frederico, um garotinho apaixonado pelo jornalismo. Em busca de aposentadoria, a mulher reclama de atendimento em agência do INSS. Como ficam os ganhos reais para o trabalhador diante do aumento do salário mínimo? Essas e outras notícias você confere a partir de agora e ainda na análise da notícia aqui no NTV News, que já está no ar. Um homem foi preso pela Polícia Militar após furtar uma retroescavadeira em um depósito de materiais de construção. As informações davam conta de que um homem embriagado teria furtado uma retroescavadeira em um depósito de material de construção. Ele teria saído em alta velocidade e totalmente sem controle por ruas do distrito de Brejo Bonito, entrando na contramão de direção na principal avenida do distrito. Bateu em veículos e bicicletas estacionadas na rua, causando dano e perigo para a vida das pessoas que transitavam pelo local. Os militares encontraram esse homem no trator e, ao tentar a abordagem, ele desobedeceu a ordem, jogou a retroescavadeira em cima de um monte de brita e saiu correndo em direção a um matagal. Os policiais realizaram buscas na mata e encontraram o autor e prenderam. Com ele foi encontrada uma faca. O autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A Secretaria de Estado de Fazenda divulgou a escala de vencimentos do IPVA de 2022 em Minas Gerais, que terá início já no dia 21 de março. De acordo com a escala, os vencimentos terão início com as placas de finais 1 e 2 em 21 de março, seguindo o calendário para os demais dígitos até o dia 25 do mesmo mês, que será finalizado com os finais de placa 9 e 0. Lembrando que está mantido o desconto de 3% para a quitação em cota única e um bônus de mais 3% do programa Bom Pagador, ao qual faz jus quem quitou em dia os débitos tributários relacionados ao veículo nos anos de 2021 e 2020. O valor do imposto sobre a propriedade de veículos automotores em 2022 será o mesmo do ano anterior. Pois é, no geral, esses pagamentos, essa escala de pagamento do IPVA começa no mês de janeiro, né? Mas depois de todo aquele impasse ali com relação à possibilidade de aumento, com relação a veto entre a Assembleia Legislativa e o governador Romeu Zema, né, aí veio a questão de congelamento, a questão de manter números anteriores e preços anteriores para os proprietários de veículos pagarem aí o mesmo valor do ano anterior. Aí a escala acabou tendo esse atraso, o que acaba sendo interessante para o proprietário de veículo, porque aí ele tem um prazo maior para começar a pagar esses tributos, uma vez que nesse início de ano ele já tem aí matrícula escolar, já tem material escolar e outros gastos, né, que janeiro traz para todos nós. Portanto, os pagamentos, o início do pagamento aí dessa escala para o IPVA será no mês de março. Pais responsáveis ou estudantes maiores de 18 anos que se cadastram ou se cadastraram para uma vaga na rede pública de ensino em Minas Gerais devem ficar atentos ao prazo de matrícula. Até 14 de janeiro, os inscritos no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, o SUSEM, precisam apresentar a documentação necessária na escola para a qual o estudante foi encaminhado. O candidato que não fez a inscrição no prazo estabelecido não será encaminhado para matrícula em escolas públicas. Deverá se submeter à inscrição para o processo de ocupação das vagas remanescentes para o período de 25 de janeiro a 23 de fevereiro. Depois do intervalo aqui no News, no Dia Mundial do Braille, os desafios e conquistas de quem convive com a deficiência visual. Você vai conhecer o Frederico, um garotinho apaixonado pelo jornalismo.
4 de janeiro é o Dia Mundial do Braille, data que celebra principalmente a importância de garantir a inclusão de deficientes visuais na escrita e no acesso às publicações. Mariane nasceu deficiente visual e se graduou em letras. Desde então, a leitura faz parte da vida dela e em razão do Código Braille, que além de ler, ela pode revisar os textos de pessoas cuja deficiência é a mesma. Com mais ou menos 2 anos, eu comecei a estudar na APAE, passei por um processo de estimulação precoce e aos 5 anos e meio eu comecei a ser alfabetizada no sistema Braille, que é um sistema de escrita baseado em 6 pontos, são 63 combinações diferentes desses 6 pontos, que permite à pessoa cega ler com as pontas dos dedos, ler através do tato. E assim começou aí a minha história com o Braille. Eu estudei, na educação regular, fiz faculdade e hoje trabalho como revisora de textos em Braille no Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual, o CAP, de Patos de Minas. A Associação de Cegos Luiz Braille, localizada em Belo Horizonte, montou uma gráfica que faz impressões em Braille. É a única da capital a qual possui tecnologia para realizar o procedimento. Além disso, a Universidade Federal de Minas Gerais possui impressoras que contribuem com o estudo dos deficientes visuais. A escrita ela é extremamente necessária para o processo de aprendizagem. Então, a gente percebeu, já há muitos anos atrás, que não era possível a gente falar de educação sem falar no Braille, impresso. Esse, na verdade, que foi o que mais motivou, a associação a ter esse desejo de fundar essa gráfica em Braille. O Braille se trata de um código e não de uma linguagem. E embora existam tecnologias para a fabricação desse material, e este esteja presente em caixas de remédio, placas informativas e alguns poucos cosméticos, ainda se trata de uma acessibilidade escassa para os deficientes visuais. Hoje nós temos muitos livros de literatura, temos os livros didáticos, encontramos o Braille em caixinhas de remédio, de alguns produtos de beleza, em vários locais. Não é suficiente, Com certeza a gente poderia ter esse recurso em muitos outros locais, em cardápios, por exemplo, em tantos outros lugares, para que a gente consiga ser mais independente. Segundo Mariane, ainda que o Código Braille exista para contribuir com a qualidade de vida dos deficientes visuais, os mesmos são vítimas da falta de informação da sociedade que os julgam incapazes de realizar atividades cotidianas. É muito importante a gente divulgar, e mostrar. Então, esse dia, ele serve para isso, para a gente divulgar o sistema Braille, a importância dele para as pessoas cegas, para que toda a população conheça. Quando você pegar aí uma caixinha de remédio, um produto de beleza e você sentir esses pontinhos em relevo, você saber, essa aqui é a forma que os cegos utilizam para ler. Ainda segundo ela, os deficientes visuais podem levar uma vida normal, ocupando os espaços os quais desejarem. E o Código Braille é de grande importância para que isso aconteça. O fato de existir a possibilidade da criação de material em Braille por meio de uma gráfica específica para tal, já é um primeiro passo. Conscientizando, as autoridades e toda a população da importância desse recurso para as pessoas com deficiência. É essencial que todos tenham acesso ao sistema Braille. Por exemplo, se uma pessoa ela quer convidar uma pessoa para o casamento dela, ela consegue formalizar esse convite através de uma impressão em Braille, coisas que até há pouco tempo eram inacessíveis. Então, a gente consegue começar a falar de inclusão a partir do momento em que a gente consegue fornecer esse tipo de material para as pessoas. E esse material em Braille é fundamental, para essa inclusão acontecer.
A gente muda de assunto porque essa semana nós recebemos aqui nos estúdios da NTV e nossa FM um rapazinho de 10 anos de idade que é apaixonado pelo jornalismo. O gato foi encontrado exatamente ali. Não temos informações de qual cachorro, mas pelo que a dona falou, é um cachorro dessa de um pastor alemão, né? Um preto, 2 pretos, quer dizer, e um preto com branco. Voltamos com você e eu acho que já tá no final do jornal, então tchau! E voltamos com o Frederico. Eu converso agora com o Frederico Fagundes, um garotinho que aos 10 anos já sabe qual profissão quer seguir. Frederico, conta pra gente quando começou essa sua vontade de se tornar jornalista. Na verdade foi assim, desde criança eu adorava ver TV, eu sempre pesquisava bastidores. Eu ainda não tinha esse amor por jornalismo. Até que um dia, foi o primeiro dia que eu vim aqui. Aí eu conheci. Eu queria vir só pra ver como que era. Mas só que aí já veio a paixão pelo jornalismo. Aí, eu ainda não tenho idade, né? Então, eu decidi fazer o meu próprio jornal e também já fiz a minha própria rádio. O desejo de Frederico de se tornar jornalista vem desde que o garoto tinha 4 anos de idade. De lá pra cá, ele aprende tudo o que pode sobre a profissão na internet. Ele já visitou todas as emissoras de rádio e TV da cidade e inclusive transmitiu os próprios telejornais e programas de rádio caseiros. Primeiramente, eu pegava o telefone do meu pai, do meu avô, de algo, e começava a gravar no gravador de voz. Olá, bom dia, tá começando mais um programa, tal. Aí depois eu fazia programa, aí comecei a editar. 2019, até que um dia eu mandei pra internet. Ninguém viu, mas só que eu adorava fingir que eu tava ali na TV. Tem dia que eu nem gravava, eu começava, olá, bom dia, tudo bem? Tá começando tal. Essa notícia, eu inventava até notícia. Durante a reportagem, Frederico demonstrou muito interesse pelos bastidores da TV, como por exemplo, na ilha de edição. Mas quando se trata dos ídolos, é dos âncoras e apresentadores que ele mais se recorda. Eu tive muita inspiração no Gui, porque sempre via, mas eu também me inspirei muito no Celso, porque ele tem o carisma que eu quero apresentar para todos. A minha paixão não é nem só aparecer, a minha paixão é fazer a pessoa feliz. Estou recebendo aqui no estúdio o futuro jornalista, né? O futuro Odair Cardoso da TV, o futuro Matheus Borges. É o Frederico Fagundes. Vou chamar ele de Fred Fagundes, ficar mais FM, né? No estúdio de rádio, o garoto mostrou que já possui uma das qualidades básicas para se tornar um bom jornalista: a curiosidade. Enquanto conversava com o locutor David Bala, ele perguntava sobre os programas utilizados pela transmissão e disse que até já conhecia alguns deles. Agora, para saber se o Frederico está realmente apto para ser jornalista, eu vou passar a bola para ele. Vou passar o microfone aqui e você vai entrevistar a sua avó Narcisa. Vamos lá, Frederico. Ô vó, posso te perguntar uma coisa? Pode, meu filho. Você gosta ou não gosta que eu faço jornalismo? Gosto, meu filho, gosto muito. Você acha que eu tenho futuro? Sim, com certeza. Ah, sei não. Tá aprovado. Narcisa, a avó de Frederico, acompanha o neto em todas as suas aventuras jornalísticas e afirma incentivá-lo em todas. O Frederico é uma criança muito assim, pra frente, né? E quer mexer com fio, e quer pôr gravador e fica tirando umas ideias malucas da cabeça dele. Inclusive, ele pega até o desodorante para simular um microfone. O Frederico ainda está no 5º ano do ensino fundamental, mas já está decidido sobre cursar jornalismo. E mesmo que ainda lhe falte a idade, ele até já se ofereceu para trabalhar conosco. Se tudo der certo, vou. Aí se der certo, também até peço um emprego aqui. Mas também quando tiver precisando de algo, nem que seja uma chamada, tô aqui, viu? Um abraço para o Frederico, né? Muito obrigado pela visita, viu, Frederico? Não nos encontramos aqui, meu futuro colega, mas espero você aqui para a gente poder bater papo, assim como toda a equipe da NTV, né? É isso.
Daqui a pouco aqui no News, a gente fala de futebol. O Cruzeiro se reapresenta com o novo técnico, mas a permanência de Fábio é dúvida. Na preparação para o Mineiro, o RT terá amistoso no fim de semana. E candidatos à CNH devem ficar atentos aos novos prazos para concluir o processo. Esta terça-feira foi dia de representação no Cruzeiro para a temporada 2022. A dúvida está na permanência do goleiro Fábio. O clube divulgou uma lista com 23 atletas que vão compor o elenco para 2022. Mas a permanência do goleiro Fábio na gestão de Ronaldo Fenômeno ainda não tinha sido garantida até o final da tarde desta terça-feira. O Cruzeiro informou por meio de nota que a situação contratual do jogador será definida em uma reunião na noite de hoje. O novo técnico da Raposa, Paulo Pesolano, falou sobre esse início de trabalho no comando da equipe estrelada. A gente está trabalhando no clube muito boa, as instalações são boas também, e nada, tem que trabalhar, como eu falei com cada um, trabalhar todos juntos, fazer uma família forte, não? Fora do campo, para depois que se veja um time forte dentro do campo, assim que nada. Só fica trabalhar muito e conseguir os objetivos, que é o mais importante, não? Conseguir o êxito que merece esta grande instituição. Tem que voltar onde tem que estar Cruzeiro, assim que tem que trabalhar nada mais. De olho na preparação para o Campeonato Mineiro, que terá início no dia 26 de janeiro, o RT agendou o jogo amistoso para o próximo fim de semana em Patos de Minas. Após voltar do recesso de Réveillon, a URT se prepara para os treinos finais antes da estreia no Campeonato Mineiro no fim do mês. A gente agora já entra na outra fase, né? Nós demos uma base física para a equipe, né? E já entramos agora já na parte tática, já começamos hoje vai ser a última turma que a gente vai chamar lá na sala do projetor para mostrar o plano de jogo, as plataformas, as fases do jogo. Então assim, agora já começamos mais dentro da parte tática mesmo. A nova equipe escalada para a temporada de 2022 irá entrar em campo pela primeira vez em um amistoso que irá ocorrer às 16 horas deste sábado no estádio Zama Maciel contra a equipe do Brasiliense. A expectativa é a melhor possível, né? A gente está trabalhando forte esses dias, apesar dessa folga que teve, mas foi passado todo um trabalho para a gente fazer mesmo em casa, né, com as famílias. A gente vem de um trabalho já de pré-temporada muito forte, acredito que podemos se conhecer um pouco mais aí nesse amistoso para fazer uma temporada excelente no decorrer do ano. Os valores da partida amistosa ainda não foram divulgados, porém os membros do clube de sócios torcedores não pagarão pela entrada. Para o técnico Wellington Farjado, a partida é um campo de observação para a comissão técnica entender como o time irá funcionar durante o ano. A gente conhece alguns jogadores, né? Mas a gente, dentro do coletivo agora, a gente vai tentar ver os jogadores em jogo, né? Que é importante. O Brasiliense já vem de 4 amistosos, né? A gente vai fazer nosso primeiro, teremos algumas dificuldades, mas isso aí faz parte. O treinamento ele é muito importante, mas o jogo ele tem um peso muito maior do que qualquer treino. Durante os treinos, o técnico orienta os jogadores a deixar a ansiedade de lado e levar a partida de maneira mais proveitosa. Aqui tem competição, mas é saudável, né? Tem aquela competição de disputa de posição, mas acredito que todo mundo está em um só objetivo para fazer um grande ano. A URT enfrentará a Raposa no Mineirão no dia 26 de janeiro, durante a estreia no Campeonato Mineiro. Mas antes disso, o clube pode enfrentar outros adversários além da Brasiliense, antes de disputar a Série D do Brasileirão e a Copa do Brasil. Provavelmente a gente deve fazer mais um jogo amistoso, né? Que vai ser mais um campo de observação e depois o jogo contra o Cruzeiro. A Secretaria Nacional de Trânsito restabeleceu o prazo máximo de 12 meses para a conclusão do processo para tirar a CNH. A Mariane iniciou o processo para tirar a carteira de habilitação no meio do ano passado e faltam 6 meses para concluir as etapas. A mulher conta que não vê a hora de estar com a sua CNH em mãos. Nossa, muito ansiosa, doidinha para já ter na mão, né? Porque passa muito rápido esses 1 ano e a gente tem que correr atrás mesmo. A Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, restabeleceu nesta semana o prazo de 12 meses para que os alunos concluam o processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação.
O prazo estava suspenso por tempo indeterminado como medida para diminuir os impactos da pandemia da Covid-19 no Brasil. Pela decisão do Senatran, quem tinha processo ativo até 31 de dezembro de 2020, agora terá até 31 de dezembro de 2022 para concluí-lo. Esse período de pandemia, né, a Senatran, que era antigamente o CONTRAN, em função dessa pandemia, suspendeu todos os prazos, né? Tinha dado 5 anos para todo mundo. Agora não, com essa nova portaria que o Senatran soltou agora no final do ano, ele suspende novamente e reestabelece o prazo de 12 meses para todos os candidatos que estavam com o processo de habilitação em aberto. Atualmente, o processo para requerer a carteira de habilitação inclui exames de aptidão física e psicológica e aulas teóricas com duração de 45 horas aula, seguidas de uma prova. Na etapa seguinte, é preciso fazer um curso prático de duração com no mínimo 20 horas aula, tanto para a categoria A de motocicleta quanto a categoria B de automóvel. Após todas essas etapas, o candidato faz a prova prática. O Senatran também prorrogou por 1 ano, contando desde 3 de novembro de 2021, os prazos para o uso dos veículos de aprendizagem em centros de formação de condutores. A gente tem um prazo definido, né, pelo Detran. A motocicleta, categoria A, são 5 anos, né? O governo deu mais 1 ano para essa categoria. Categoria B são 8 anos, deu mais 1 ano. E os carros grandes também, que são 15 anos, foi dado mais 1 ano também. Então isso quer dizer que se passar desse prazo a gente não consegue marcar aula, nem consegue marcar exame dentro do sistema do Detran. Aos candidatos, a orientação é procurar atentar-se aos prazos, para cumprir as etapas dentro do período de 12 meses. Procurar, né, esse período de férias, inclusive, vir à autoescola, procurar a autoescola para que ele possa estar atualizando essas datas e a gente poder estar conferindo no site do Detran qual que é a data de vencimento, né, porque para ele não perder esses prazos, senão ele perde todo o processo. Aqueles que abrirem o processo a partir de agora, então já estão sabendo que terão um prazo de 12 meses somente nesse processo. Em instantes tem análise da notícia aqui no NTV News. Consulta pública registra prescrição médica para vacinar crianças. 43 novos casos da Covid são confirmados em Patos de Minas. Em busca de aposentadoria, a mulher reclama de atendimento em agência do INSS. Agora a gente mostra a reclamação de uma mulher que se queixa de atendimento prestado pela agência do INSS em Patos de Minas. Sandra solicitou a aposentadoria da tia em 2019. Desde então, ela aguarda a análise do processo. Com a pandemia da Covid-19, os agendamentos do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, passaram a ser online. E foi por meio da internet que Sandra agendou uma visita a fim de tratar a respeito da aposentadoria requerida. A data estava marcada para o dia 20 de dezembro do ano passado. No entanto, ela não pôde entrar na agência no dia marcado. Eu fui barrada pelo porteiro, né? E lá eles trabalham em 2. Então, assim, um dos porteiros, ele perguntou qual que seria o meu motivo de estar ali. Eu expliquei para ele que já tinha sido feito um pedido desde 2019, fiz o que precisava, corrigir toda a documentação, as escrituras e agendei. Estava lá para me saber qual a situação do processo, como que estava. E ele de primeira mão disse que o meu agendamento estava errado, depois ele me pediu um instante, entrou na agência, conversou com o diretor e voltou. Aí quando ele voltou, ele já me disse assim, ele disse que é para você entrar com um novo pedido de aposentadoria. E eu falei assim, não, mas eu não posso fazer isso, porque o pedido é 2019. Se de 2019 até nos dias de hoje a gente não tem nenhuma posição, eu vou entrar com um novo pedido?
Aí ele ficou assim, pensou um pouco, falou assim, não, então aguarda um instante. Entrou novamente na agência e eu sempre colocando para ele, mas eu não posso entrar? Eu quero entrar, eu quero conversar com a pessoa. É um direito meu, eu estou com um agendamento aqui. Não, a senhora não pode entrar. Aí ele veio e disse assim, realmente eu não tenho o que fazer com a senhora. Aí já queria atender outra pessoa, mas eu continuei ali. Aí nisso ele entrou novamente, aí veio outro porteiro. Aí eu questionei tudo de novo, por que eu não podia entrar? Ele falou assim, olha, eu não posso deixar a senhora entrar, é uma ordem. Aí voltou o primeiro porteiro que me atendeu, aí ele disse assim, olha, eu não vou te deixar entrar porque a pessoa que faz esse processo de aposentadoria, ele está de férias. Aí eu falei assim, olha, então você alegou 3 coisas para mim. Primeiramente, meu agendamento estava errado, depois era para eu entrar com um novo pedido e agora você está me dizendo que a pessoa que trabalha nesse setor está de férias. Depois de barrada pelos seguranças da agência, Sandra não obteve nenhum posicionamento ou orientação para seguir com a situação da aposentadoria. Segundo informações de Sandra, a tia preenche todos os requisitos para se aposentar e está com a documentação necessária em mãos. Eu voltei para casa, fiquei muito chateada, mesmo, eu achei assim, eu tirei um tempo, eu tô buscando isso, já tem praticamente, vai para 4 anos, esse ano agora de 2022 vai para 4 anos, você imagina uma pessoa que realmente ela precisar, ela é depender de uma aposentadoria e que tem vários casos assim, você imagina? Sandra espera um posicionamento da agência e questiona o modo com que as pessoas são recepcionadas pelo órgão federal. O que nós estamos pedindo não é um favor, é um direito, né? E eu trabalho, é descontado do meu salário, todo mês, contribuições para o INSS. Então, assim, eu peço um apoio mais, até da sociedade mesmo, sabe? Olhar mais com bons olhos. Por que esse tratamento com as pessoas? Porque eu entendo que a pandemia veio, realmente dificultou. Mas nós estamos, todos os órgãos, a gente vê que eles estão adequados, né? E eu estava lá, eu estava usando máscara. Por que não deixar as pessoas entrarem? Não ia entrar todos de uma vez, né? Porque existe um agendamento. A repartição, ela sabe que naquele dia vai ter tantas pessoas para poderem serem atendidas. Aí você vai e você não pode entrar e ter uma conversa, mesmo que às vezes não tenha funcionários, nós todos sabemos da situação que está, mas pelo menos você ter uma resposta, né? Você conversar com a pessoa. É porque o cidadão fica sem saber a quem recorrer numa situação como essa. Comigo, Gui Boaventura, para a análise da notícia nesta terça-feira. Boa noite, Gui. Boa noite para você, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. E aí, esse não é um caso isolado, né? Muita gente reclama desse tipo de atendimento, porque ele ocorre muito como online e quando chega no presencial, qualquer erro que tenha tido no agendamento online, o cidadão não tem como resolver na própria agência. Olha, eu até falei sobre isso hoje. A vontade que a gente tem é de não falar mais, sabe? A vontade que a gente tem é de esquecer o INSS. Porque é o maior absurdo do mundo. Você tem um órgão para complicar a vida daquela pessoa que contribuiu a vida inteira, que pagou. Essa contribuição chama-se pagamento. Pagou pela sua aposentadoria. Você que aposenta, não aposenta de graça. Você pagou por essa aposentadoria. Durante a sua vida toda, 35, 40 anos, você pagando, trabalhando, tirando do seu suor e pagando a sua aposentadoria. Para chegar o dia que você bate naquela porta e eles te maltratam simplesmente, complicam a sua vida, impõem uma burocracia absurda para você conseguir a sua aposentadoria. É um negócio assim que não dá para entender. É um negócio que foi tão fácil mudar a forma de aposentadoria, mudar a idade da aposentadoria, do tempo de contribuição, daqui para ali. O Congresso sentou, votou e mudou a forma
prejudicando quem já tinha, inclusive, direito adquirido, quem fez um contrato lá atrás, há 30 anos, há 40 anos, fez um contrato com a Previdência. Olha, eu vou aposentar com 30 anos de contribuição quando eu tiver qualquer idade. E aí chegou na época, não, agora não é mais assim. Por quê? Porque o Congresso votou uma lei, tudo bem, você tem que ser legalista, a lei é essa, então vamos cumprir a lei, doendo muito, mas tem que cumprir a lei. E agora, esse órgão trata as pessoas dessa maneira, quando a pessoa vai lá e bate a sua porta e fala, ô, meu direito. Não, seu direito depende. Depende da burocracia, depende da boa vontade das pessoas que estão lá dentro, que parece que estão com a escritura do mundo no bolso. Parece que eles é que mandam. Mandam em tudo, não tem lei, não tem regra. Essa senhora foi lá para... Olha que absurdo, não deixaram ela entrar para falar com a pessoa, e aí no final fala, não, essa pessoa está de férias, a senhora tem que entrar de novo com seu pedido de aposentadoria. Ela deveria ter, sim, chamado a polícia, registrado um boletim de ocorrência, chamado um advogado e entrado na justiça contra o INSS. Porque isso é um absurdo. Porque não é dessa maneira que se trata uma pessoa, um ser humano, uma pessoa que pagou por aquele direito. É até uma questão de se chamar o direito do consumidor, mas que absurdo é esse? Mas é na realidade, porque a sua aposentadoria, você do seu lado, olhando do seu ângulo, você compra a sua aposentadoria pagando mês a mês da sua vida, durante 30 e tantos anos, 40 anos. E aí você chega lá e fala, não, você comprou, pagou, mas peraí, não é bem assim. Como não é bem assim, cara pálida? A gente fez um trato lá atrás, assinamos um contrato. Quando eu assinei a minha carteira de trabalho, tinha uma lei que regulamentava isso e era desse jeito. Chega aqui agora, não é nada desse jeito. Isso é o deputado que você votou, isso é o senador que você votou, que não tem coragem de meter a mão nessa cumbuca e arrumar essa situação, fazer leis para que o INSS trabalhe para atender o seu pagador, que trabalhe para atender o seu investidor, porque você investe uma vida ali para ter aquele retorno a partir de um determinado momento e tem esse tipo de tratamento aí. Afora, Odair, o absurdo que a gente tem registrado quando a pessoa precisa de um benefício por uma questão de saúde e tem que passar pela chamada perícia do INSS. A gente sabe de histórias absurdas. Quando a pessoa chega lá e bate na porta da perícia, olha, eu estou aqui com o meu exame, eu tenho que... Entra para cá que eu vou ver se você não está querendo dar o tombo no INSS. Poxa, o que nós temos de relatos de maus-tratos, tanto é que já teve gente que, sabe, que extrapolou, que saiu da casinha porque foi tão maltratado, porque foi tão... que tentou agredir, inclusive, às vezes até agrediu o médico que estava fazendo essa perícia. Por quê? Porque não tem uma regra, porque a regra, a burocracia do INSS só atrapalha o cidadão, só atrapalha o aposentado, só tem regra para você cumprir, para eles cumprirem, para o INSS cumprir com você, não tem. É o maior absurdo. Aproveite. O dia que alguém chegar em você e pedir o voto para deputado federal ou para senador, cobre isso. Aquele que você votou, o dia que você encontrar com ele, entre no site dele e cobra. Olha, você é um covarde, porque não arruma essa situação, porque não enfrenta essa situação. O que fazem com o aposentado no Brasil é uma covardia, simplesmente assim. E vamos girar o assunto e a gente fala de saúde agora, porque o resultado da consulta pública realizada pelo Ministério da Saúde sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade mostrou que a maioria se manifestou contrária à necessidade de apresentação de prescrição médica para a vacinação e não concordou com a obrigatoriedade da vacina. Disponível por 11 dias, a consulta pública colocou em discussão a inclusão de crianças no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinação contra a Covid-19.
o Ministério da Saúde tem se posicionado a favor de que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos de idade ocorra mediante a apresentação de prescrição médica e o consentimento dos pais. Meu caro Gui Boaventura, como é que a gente analisa então aí esse encontro de especialistas e essa tomada de informações e de ideias com relação a isso, inclusive com um levantamento feito com tantas pessoas para chegar nessa decisão? A maioria absoluta dos especialistas, absoluta, disparado, a maioria quase que total dos especialistas são a favor da aplicação e da exigência da vacina para crianças, com números, com provas, com números, com dados técnicos que precisam dessa vacina. Estou dizendo isso matematicamente, está lá. Se as pessoas quiserem confirmar, é só abrir lá o site do Ministério da Saúde, que tem lá postado hoje toda essa audiência pública. 99 mil pessoas participaram. E daí? Isso se cumpre no Brasil? No Brasil não se cumpre plebiscito. Do que nós estamos reclamando? Em que pese que mostrou o seguinte, que a vacina não deve ser exigida, a vacinação não deve exigir, o Ministério Público não deve exigir a receita médica para se tomar a vacina. Porque isso tem que ser um consenso. Um consenso de quem? De cientistas. Olha, o Brasil precisa vacinar as suas crianças, ou o Brasil não precisa vacinar as suas crianças. Exigir do brasileiro que uma vacina... Isso é uma demagogia do tamanho do mundo, isso é um negócio que não podia existir. Quem fez esse tipo de coisa deve ser, sabe, sei lá que... Mas é o seguinte, não pode ser. Se foi uma autoridade, usou mal o seu cargo, né, para exigir esse tipo de coisa. Exigir receita, para você pegar o seu filho e ir lá vacinar, você tem que passar no médico, fazer uma receita. Olha só o absurdo que tem, você tem que levar ele no hospital, você expõe cada vez mais o seu filho e ainda muitos pais vão gastar uma fortuna, né, juntando os pais todos, isso é uma movimentação muito grande de dinheiro, gastando um dinheiro que não precisa de gastar. Enfim, ponto. Agora, a obrigatoriedade da vacina, isso é uma questão entendo que é uma questão de direito. Isso você pode ter certeza absoluta que vai bater lá no Supremo. E o Supremo, escreva aí, o Supremo vai determinar que a vacina seja exigida de forma compulsória dos brasileiros. Por quê, Gui Boaventura? Simplesmente porque o seu filho só vai poder entrar na escola se tiver vacinado, só pode entrar no parque se tiver vacinado, só pode ir no cinema se tiver vacinado, só pode ir no shopping se tiver vacinado, só vai poder viajar se tiver vacinado. Tenta entrar num país fora do Brasil sem a vacina da febre amarela, por exemplo. É um negócio assim tão... O mundo está exigindo isso, o mundo está colocando isso dessa forma. Por que a gente não vai colocar? Então, é uma questão do direito de proteção do sempre, né? O coletivo sobrepõe o direito individual. E o direito coletivo aí é de que essa doença precisa ser barrada. Ela precisa de ser... você pode até ter o direito de pegar a doença, mas não tem o direito de transmitir essa doença para as outras pessoas. E aí vai a questão da circulação, de frequentar determinados ambientes. Então, é esse o questionamento que eu faço hoje. Até para fazer um pouco aqui o papel do advogado do diabo, né? Para colocar esse assunto cada vez mais em discussão. Mas acredito que vai por aí, por esse caminho. Tá certo. Vamos aos números da Covid-19, Gui, aqui em Patos de Minas, no comparativo com os dados atualizados hoje no painel coronavírus e o boletim publicado pela Prefeitura, né, de hoje e de ontem, foram aí confirmados 43 novos casos da doença. A quantidade de pessoas doentes que se recuperam em casa subiu de 133 para 175. Não foram confirmados novos óbitos, até o momento 17.307 pessoas conseguiram se recuperar. O painel, Gui, aponta que apenas um patense está internado,
recebendo aí os tratamentos em leito de UTI. A Secretaria Municipal de Saúde alertou para o aumento no avanço diário das contaminações, viu? Ontem foi o dia com mais resultados positivos dos últimos meses, com 31 positivos. Agora sim, a gente fala sobre esse boletim que está aí na tela. Nós vamos dar uma olhada aí nessa ocupação de leitos, né? Considerando aí atendimentos também a pessoas de outros municípios, nós temos um percentual de ocupação de 2,56% nos leitos clínicos e de 4,44% nas UTIs. É válido quando a Secretaria chama a atenção para esse aumento no número de casos positivos, ainda que não tenhamos o agravamento, levando essas pessoas a serem hospitalizadas, né? Em que país você vive? No Brasil, né? Sim. Ah, mas aqui a nossa condição ainda é... Bom, vamos esperar essa condição ficar de determinada maneira para a gente tomar essas providências? Nós precisamos de esperar o agravamento. Nós estamos aí, ó, notícia fresca. Eduardo Paes anuncia cancelamento do carnaval de rua no Rio de Janeiro. A metade da Covid-19 no estado de São Paulo a variante Ômicron. No estado de São Paulo cresce o número de pessoas infectadas duas vezes com a gripe e com a Covid, com o coronavírus, com o vírus influenza e essa nova variante aí, que é o H3N2, Darwin e a Ômicron, estão sendo detectados essa bicontaminação, né? Então, a nossa situação é uma situação terrível. A nossa situação é uma situação que a gente não pode abrir mão. Agora, mas a nossa situação é boa, então nós temos que tomar uma providência enquanto a situação ainda é boa, né? E nós temos que encarar esses resultados aí, ó, que nós estamos vendo aí. Mas cresceu pouco. Muito bem, cresceu pouco aqui, mas ela está vindo aí, está vindo mais uma onda. Daqui a pouco, estamos todo mundo com a mão na cabeça, quase segurando a cabeça para não perder o juízo, para conter e reclamando porque se fecha o comércio, tem que se declarar que agora precisa de... vamos fechar as aulas, vai fechar tudo de novo? Então, enquanto a gente ainda tem condição, é hora da gente cabeça e consciência para a gente também, viu, Odair? Proceder de forma que colabore com o combate a essa onda que está vindo aí. Essa terceira onda para nós, né? Quarta onda para o mundo, terceira onda aqui para o Brasil. E a gente tem que se cuidar, porque há muito tempo a gente não tinha aí um dia registrando mais de 30 casos de Covid em Patos de Minas. Vamos ao intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente volta. Agora a gente mostra que a Secretaria de Desenvolvimento Social de Patos de Minas fez um balanço das atividades realizadas no ano anterior. Em Patos de Minas, foram registradas até o mês de setembro de 2021, 1.954 famílias em situação de extrema pobreza, bem como 11.388 famílias inscritas no Cadastro Único. A Secretaria de Serviço Social prestou contas a respeito das medidas que foram e serão tomadas diante da miséria que assola o município. Nós temos várias ações sendo desenvolvidas, principalmente no foco de emancipação. Um dos compromissos do nosso prefeito, no Luiz Eduardo Falcão, é restabelecer o PROMAN, o PROMAN 4.0, que vem aí com o intuito mesmo de fazer a capacitação dessas pessoas e recolocar e reinseri-las no mercado de trabalho. Além disso, a Secretaria tem trabalhado constantemente. O CRAS faz um acompanhamento constante, faz um trabalho direcionado nessa família, faz aí um plano de atenção integral, porque, na verdade, as questões de situações de pobreza ou situações de negligência, muitas vezes elas não são rompidas de forma imediata. Ela tem todo um ciclo para ser trabalhado, todo algo que tem que ser desenvolvido. Então, nós estamos lá constantemente, junto com o CRAS, com o CREAS, fazendo essas ações de intervenção. O PAIF, Programa de Atenção Integral à Família, presta acompanhamento hoje a 4.304 famílias em Patos de Minas. Desta forma, essas recebem visitas domiciliares. São várias ações que nós fizemos, né? Se a gente for levantar aqui, todas as diretorias tiveram um grande trabalho. Nós temos aí uma questão do direcionamento de esforços mesmo, tanto para o restaurante popular, banco de alimentos, os CRAS, o CREAS, a questão mesmo da vigilância no cadastro único. E a gente tem aí vários compromissos que foram assumidos, principalmente o próximo ano. Eu digo que os desafios foram grandes desse ano, mas o próximo
próximo ano a gente vai ter novos desafios, diferentes do que nós tivemos no primeiro, mas muita coisa para ser concretizada. Assim como a situação de miséria das famílias patenses, os imigrantes venezuelanos também se encontram à margem da população, vivendo de forma precária enquanto pedem ajuda nos sinais. Nosso público prioritário dentro da assistência social são as pessoas em situação de rua. É um trabalho constante que nós temos feito pelo CREAS, fazendo um trabalho com eles, né? Dando a eles maior dignidade, levando eles talvez ao convívio familiar novamente, direcionando todos os esforços a esse sentido. Então, nosso trabalho tem sido constantemente em mobilizar a população, também passar para a população a importância desses moradores de rua, como eles são nossos irmãos e pessoas que convivem conosco no dia a dia da nossa cidade. Eu digo, na verdade, que a cultura deles é um pouco diferente da nossa. Então, se você vê principalmente os nossos migrantes, eles vêm de uma cultura diferente, cultura talvez indígena, né, quando a gente tem aí principalmente venezuelanos. Então, na verdade, não é que eles não aceitam nossa ajuda, eles têm um modo de vida diferente e a gente, enquanto política pública, tem que entender qual que é esse modo de vida e dar a eles a dignidade e as condições que ele necessita. Nós temos estudado muito, estamos em contato com a CEDES, a Secretaria do Estado, para poder estar trabalhando aí diretamente os nossos esforços ligados a dar a essas pessoas a dignidade e as ações que elas necessitam no nosso município. Com o nível do rio Paranaíba subindo de forma constante devido às chuvas dos últimos dias, o tenente Fernandes alerta que os moradores das proximidades correm o risco de terem as casas alagadas. Os danos, se ele sair da sua caixa normal, causar inundação, podendo atingir algumas casas de alguns bairros que foram construídos, né, até mesmo na área de preservação, e isso é um dos danos. Nós estamos trabalhando diretamente no plano de contingenciamento, né, estamos em conjunto com o Tenente Fernandes, inclusive, para a gente poder fazer, assim, se for necessário, o abrigamento dessas famílias, dar a elas as condições necessárias, fazer aí as questões de campanha, se forem necessárias para alimentos, roupas e assim, tudo que for necessário. E o olhar e a atenção da Secretaria de Desenvolvimento Social para essas famílias precisa ser constante, contínuo, uma vez que nós temos aí mais de 1.400 famílias em extrema pobreza em Patos de Minas, além daquelas de pobreza que também passam por uma situação muito difícil que foi piorada com a pandemia. Hoje nós temos que ter os olhos voltados para esse assunto, não é só aqui em Patos de Minas, no Brasil, e como nós temos que cuidar do nosso terreiro, cuidar da nossa casa, nós temos que olhar essas famílias aqui em Patos de Minas, que é uma cidade que até bem pouco tempo não tinha pobreza, né? Essa pobreza extrema era muito difícil de você ver aqui, mesmo porque o povo de Patos de Minas e o povo desta região nossa aqui é um povo extremamente solidário. Aqui é difícil você ver uma pessoa passando fome sem ser socorrida por uma entidade com muita credibilidade, porque nós temos várias entidades de muita credibilidade aqui na nossa região, aqui em Patos de Minas principalmente. Nós temos entidades aqui que são entidades veteranas, né? E que estão aí prestando serviços, juntamente com os clubes de serviço, que são extremamente participativos aqui, a maçonaria, que está sempre participando. Então, é preciso que o poder público também não deixe só para o terceiro setor e para a população em geral, para cuidar dessas famílias. É preciso ter uma liderança disso aí. É preciso que o poder público saia da caixinha, vá atrás dessas famílias, seja proativo, né? Busque isso aí e pode tranquilamente buscar o problema que a sociedade da nossa região ajuda. Ela não se furta a obrigação de participar quando chega um momento desse. E nós temos pessoas passando problemas muito sérios, famílias que estão numa insegurança alimentar extrema aqui na nossa região, e principalmente aqui em Patos de Minas. E a liderança para solucionar esse problema aí tem que ser do poder público. Chama esses clubes de serviço, chama o terceiro setor, chama a população, que a ajuda vem fácil, 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 pela solidariedade do povo de Patos e região. E o Paranaíba, você viu nas imagens ali, está lambendo, né? Paranaíba está subindo. Ontem nós tivemos muita chuva nos municípios da cabeceira, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba, na cabeceira do rio, da bacia do rio
Paranaíba, e normalmente essa água aí choveu muito aqui também no município de Patos de Minas, choveu muito nas últimas horas, choveu muito na noite de ontem para hoje à tarde deu uma chuva considerável aqui, nós estamos tendo chuvas localizadas aqui na nossa região. E é o que eu estava dizendo, hoje a terra está muito molhada, não absorve tanto mais essas chuvas e elas vão correndo, né? Correm dos córregos para os ribeirões e dos ribeirões para os rios e para os rios, não, para o rio Paranaíba, principalmente aqui, que é a calha coletora de toda essa água aqui, e nós podemos ter enchente sim. E a previsão é de continuar chovendo essa semana aqui na nossa região, principalmente na região sudeste. Vamos ficar de olho então. Gui, amanhã a gente se encontra na transição do 30 para o seu programa. Lembrando que à noite no News a gente tem encontro aqui marcado ou como é que é? Amanhã está de folga. É só me convocar e eu estou pronto em condições dele. Obrigado, viu, Gui? Um abraço para você, boa noite ao nosso telespectador. Boa noite para vocês e até amanhã.